Eu quero entregar realmente esse momento, porque eu tenho certeza que esse momento já é um momento muito precioso, de muita cura, muita libertação da nossa mente, para a gente poder olhar para dentro de nós, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração, e de forma espiritual, quais são as alianças que a gente está tendo no momento, e sendo intencional, se a gente não está sendo, e agindo de forma inconsciente. E já aconteceu. Obrigada, Jesus, por esse momento tão precioso. Muito obrigada. Em hebraico, aliança, ela tem um significado muito profundo. O significado ele vai muito além de um simples contrato. Ele carrega a ideia de pacto sagrado e entre duas partes. Então, aqui, uma parte está aqui, outra parte está aqui. É um pacto. Então, a aliança, ela remete a isso. Por exemplo, isso daqui, ele é um anel. Muitos de nós falamos alianças, né? Assim como é normal, tipo, aliança de casamento, aliança de namoro, mas isso é um anel. A aliança, de fato, é de forma espiritual. Aqui é o anel, e a aliança realmente dentro do matrimônio é entre o homem, a mulher e Deus, né? São três, formando um. E no hebraico, a palavra, não sei se vai dar para mostrar aqui para vocês, mas é essa daqui. Tem um aqui, tem um desenho, porque em hebraico cada letra ela é um desenho e tem um significado muito profundo, né? Cada letra. E é traduzido como berit, né? Um significado vai muito além de um simples contrato. É um pacto sagrado, um compromisso irrevogável, baseado na fidelidade, vínculo de pertencimento, relacionamento estabelecido por promessas, não apenas por sentimentos. Uma união que cria uma nova identidade e novas responsabilidades. Olha ali de novo a palavra responsabilidade, né? E a gente não separa um tempo de mesa de outro. Eu tenho certeza que vocês vão linkar muitas das coisas que a gente vem trazendo, né? De um tempo de mesa para outro também. E na cultura hebraica, esse berit frequentemente era selado com sangue. Por isso, muitos estudiosos associam a palavra à ideia de cortar uma aliança. E eu vou falar mais sobre esse romper, né, de alianças, esse cortar de alianças daqui a pouco. Então, caráter berito, né, que eles falam. Porque um animal ele era sacrificado como sinal de que aquele pacto tinha consequências sérias e romper uma aliança era considerado gravíssimo, né? Essa era a visão deles, né? Até que Cristo veio e se entregou por nós. Então, esses sacrifícios de animais não precisavam mais, porque o sangue de Cristo nos lavou, né? Nos remiu dos pecados e nos entregou a vida eterna. E um significado muito profundo, tá? Resumindo agora aqui para vocês sobre essa tradução do hebraico. Aliança, ou berit, é um pacto sagrado de amor, fidelidade, compromisso que une duas partes em um relacionamento permanente, gerando identidade, responsabilidade e propósito. E quando a gente vai olhar para as alianças saudáveis, a gente vai ver principalmente três coisas. E eu quero que vocês repitam esses movimentos junto comigo, para ficar gravado. Quando eu falo para vocês fazerem algo, ou falarem algo, ou as outras mulheres que estão no tempo de mesa, nunca é para nós. Porque se você for olhar lá na sua infância, qual era a metodologia que os teus professores utilizavam contigo? Não era falando para você fazer algo porque era para ele, e sim porque ia gerar competências, habilidades, você ia aprender melhor, né? Quando a gente faz movimentos durante a fala, a gente aprende muito mais, assim como quando a gente transborda sobre algo. Então, as alianças saudáveis, elas geram decisões fortes, faz assim, decisões fortes. Isso aqui não é para dar um soco na cara de alguém, tá? Decisões fortes. Quem tá com a câmera fechada pode fazer igual, independente de onde você esteja. Então, alianças saudáveis geram decisões fortes, identidade, assim, ó, identidade e direção. Então, são três coisas: decisões fortes, identidade e direção. Por quê? Quem nos dá realmente a direção é o Pai que nos dá a direção, é Deus que nos dá a direção. E Ele também direciona alianças saudáveis na nossa vida. E existem várias alianças que a gente pode ter, né? Muito é falado sobre a. Eu não sei se está gravando. Alguém botou aí para gravar, porque eu não me recordo do.
Barulhinho de gravando aí. Quando começou, falou que estava gravando e digitando. Ah, é? Ai, gente, eu tava tão aleluiada aqui que eu nem percebi, mas é isso Logo que aí. a gente terminou a conversa. Uhum. Não, perfeito, então. E voltando, rebobinei. As nossas alianças saudáveis, elas podem se dar de diferentes formas, né, em diferentes áreas, ramificações da nossa vida. E quando a gente vai olhar, muitos falam, a nossa aliança é com Deus. E realmente, essa é uma das alianças existentes, nossa aliança com o Pai, nossa aliança com Deus, com Jesus. E quando eu falo sobre Jesus, eu não estou falando de forma religiosa, jamais. A religião não vai te salvar. Então, é impossível a gente falar de aliança sem falar dele, sem falar do nosso Criador. E existe dois tipos de alianças existentes. Tem gente que faz aliança com o comedião, né? Eu vou usar essa palavra porque a gente usa para não ficar dando ibope também. E ou aliança com Deus. Então, você pode sim ter aliança com Deus, você se arrepender daquilo que você fez e não é apagar. Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem resolvida. Eu amo, honro a minha história. Ontem eu trouxe uma palavra para as mulheres durante um ciclo 4 da jornada e foi bênção de trazer e olhar com amor, com honra, porque todos nós hoje conhecemos uma pessoa onde eu já estive um dia, onde eu já ergui uma bandeira, já me considerei LGBT e por muito tempo eu acreditei que Deus tinha me feito daquela forma. Ou seja, eu tinha uma aliança e não era com Deus naquela época, e hoje eu percebo isso. Por quê? Porque eu achava que Deus não ia com a minha cara, então não queria ler a palavra, eu me afastei da igreja. Igreja, não estou falando sobre o prédio em si, e sim sobre a noiva, realmente as pessoas, o corpo de Cristo, é isso que eu estou me referindo. E as nossas alianças, elas podem se dar de diferentes formas. Então, primeiro, pode ser sim, e deve ser, se você olhar para sua vida, se você tiver a sua vida entregue para Cristo, a sua velha criatura, ela já morreu. Então você é uma nova pessoa, de fato, né? De forma espiritual, você renasceu com Cristo. E você pode, segundo, então, primeiro, aliança com Deus, segundo, aliança consigo mesmo, terceiro, aliança matrimonial. Então, além de você ter a aliança com Deus, aliança consigo mesmo, por quê? Ah, Letícia, como assim aliança comigo mesma? Isso é óbvio, eu cresci comigo, não tem como se desfazer de mim, essa aliança não tem como a gente largar fora, mas é um compromisso com a tua identidade, com os teus valores, com o teu chamado, com o teu propósito. Porque quando a gente não tem aliança com nós mesmas, e talvez você já tenha passado por situações assim, como eu já passei também, e a gente precisa orar e vigiar para não voltar para este lugar de você olhar para situações que não condizem com seus princípios, com seus valores, e você entrar neste lugar, seja em alguma sociedade, seja num conjunto de pessoas, em um grupo. Então, quando nós temos, primeiro, aliança com Deus, segundo, aliança com nós mesmas, a gente não se mete em tanta furada assim. A gente pensa, orando e vigiando e olhando, né, analisando as situações. E aí vem a aliança matrimonial. Então, aliança com Deus, se quiser anotar para ti, né, pode anotar, mas não é obrigatório anotar nada. O mais importante é vocês olharem para a vida de vocês, né? Principalmente se questionarem, fazerem perguntas, isso é super importante. Aliança matrimonial, aqui entra um detalhe muito importante, né? Que hoje é pouco falado e muitas pessoas não têm a consciência, porque olham só pelo viés da fé, que é super importante. Porém, tem estudos científicos que falam sobre isso, sobre você esperar até se casar para você se relacionar sexualmente com uma pessoa. Por quê? A partir do momento, eu trouxe uma demonstração para vocês, tá? De duas partes. Este é um homem e essa daqui é uma mulher, homem e mulher. Aí, o que que acontece? Se eles vão ter a relação sexual e eles ainda não são casados, ainda não estão no matrimônio. E não é juntados, né? Não é morar junto, porque isso não significa que você está casado. Espiritualmente você está legal,
Existem leis, assim como existem leis de trânsito, existem leis fisicamente, de forma espiritual também existe. Homem e mulher. Aí você vai ter relação. Aí se grudou. Ó, tá uma só carne. Aí você vai lá, tem a relação. Vamos supor que este casal, ele está namorando ou está noivo, porém, ele conclui que não vai dar certo. E na cabeça dele, não é sobre fazer dar certo. É, nossa, nós não estamos dando certo. Então, nós vamos se separar. E aí ele vai lá e busca se separar. E é difícil de se desgrudar. Por quê? Por que estudos falam sobre isso? Sobre você não ter relação. E a palavra fala sobre isso também. Porque acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Aí um vai para um lado, outro vai para o outro, e um pedaço da pessoa vai junto com a outra, a partir do momento que a gente tem a relação fora do casamento, quando a gente não tem essa visão de castidade. Aí um foi para um lado, outro foi para o outro. Isso é explicado em diversos estudos, não somente pela fé, mas de forma científica. O quanto é mais difícil para uma pessoa que ela tem relação, ela sair fora desse relacionamento com seu parceiro. Porque gerou um vínculo emocional tão grande, uma aliança. Então, olha só, é aliança. E cada um foi para um lado. E aí, esta pessoa, este homem agora, ele está incompleto. Porque uma parte dele se foi. Parte dessa aliança de uma só carne foi embora. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar outra mulher para completar ele. Só que essa outra mulher, agora não é mais adiante, uma outra mulher, ela já está incompleta, ela já está com uma parte de outra pessoa. E aí, eles vão ficar juntos. Vão se colar novamente. E aí, o que vai acontecer? Ele, na tentativa de se completar, vai se tornar mais incompleto. E ela também. Vou rasgar um pedaço aqui. E ela vai se tornar mais incompleta, na tentativa de ser completa. Por quê? Porque na tentativa de dois meios se completarem, eles se diminuem. 0,5 vezes 0,5 não dá 1, dá 0,25, ou seja, se diminuíram. E eu estou realmente desenhando para ti, mulher que não tem esse entendimento, não tem esse conhecimento, ou para outras pessoas que você conhece que não têm esse conhecimento. Porque não é sobre a fé somente, é sobre estudos. Ou seja, ó, caiu os pedaços. Eu só puxei e caiu os pedaços, ó. E a pessoa ela vai se diminuindo. Quando ela tem o entendimento de romper com essas alianças, quando ela tem o entendimento de fazer a oração de desligamento de outras almas antes de se casar, ou se não teve essa consciência, né, antes de Cristo, é muito importante que ela faça, principalmente com líderes espirituais. Pode fazer sozinha? Pode. Eventualmente, não tenho ninguém por perto para estar fazendo essa oração, né, de desligamento, de almas, de pessoas, né, de pactos, alianças que eu fiz na minha vida. Porque é uma aliança, é um pacto de sangue, quando você tem relação com alguém, independente se é dentro ou fora do casamento. Por isso que é tão importante você fazer essa oração de desligamento, né, de alianças, quebrar, se arrepender. Eu fiz em diferentes lugares, né? Seja retiros na escola, também de realinhamento, a gente passou por essa confissão, esse arrependimento e essa quebra, né? Onde a gente listou muitas coisas que a gente já tinha praticado, né? Alianças nossas, para a gente poder desligar. Então, foi um momento, assim, né, com líderes espirituais, conduzindo esse momento super importante. Eu não tenho certeza se vai ter a escola agora em janeiro, mas se tiver, realmente, e eu creio que terá, vão, porque eu tenho certeza que vai ser super profundo, né? De forma ministerial, de forma espiritual. E eu lembro que eu fiz, né, essa oração, em diferentes, vai ser aqui no Zoom Show, Dani.
Maravilha saber, eu não tinha certeza. Mas perfeito. Então, gente, vai ser aqui no Sul. A maioria aqui é do Sul, não tem desculpa para não ir. Eu lembro quando eu fui, não esse ano, mas ano retrasado ainda, sendo conduzida por outras pessoas numa escola. Foram 21 dias. Eu lembro que, de forma profissional, eu não queria ir. Por quê? Porque a minha aliança com a minha profissão era maior do que com Deus. E aí Deus me trouxe esse discernimento. Tá, tu não quer ir por causa do teu trabalho. Que importa mais? O que eu tenho para ti? Seja curas, renúncias, revelações, intimidade, desfrute, amor, tantas coisas que eu tenho para ti, e você quer se preocupar com o teu financeiro? Porque na época eu estava fazendo palestras em empresas sobre inteligência emocional. E eu lembro que eu me identificava tanto, mas tanto com aquilo, que foi muito difícil eu sair disso. Não sei se ela está aqui, mas a Marinesa, ela fazia comigo as palestras na mesma empresa. Acho que hoje ela não está aqui, não. Mas eu lembro que Deus falou muito comigo, né, sobre isso, sobre desligar de alianças, porque ainda vinha na mente pessoas do meu passado, e eu fui conduzida a uma pessoa em específico, eu conversar com essa pessoa. E aí realmente foi um perdão. Como é hoje você olhar para uma pessoa do seu passado? Uma pessoa que pode ter te ferido, pode ter te traído, pode ter, entre aspas, te levado para maus caminhos, só que você sabe, né? Frequência. Eu era muito diferente da pessoa. Por exemplo, eu fui abusada. Beleza. Você era compatível com isso, né? Chave e fechadura. Mesma frequência. E eu lembro que Deus me levou a tomar esse café com uma ex-amiga minha e perdoar ela. Porque a gente já teve um relacionamento durante o nosso ensino médio. E aí eu lembro que no início eu tava meio resistente, sabe? Achando que era coisa da minha cabeça. E Deus fez com que eu olhasse com olhos de amor para ela. Como Jesus agiria. Será que ele ia desprezar uma vida tão preciosa? E aí, Deus me trouxe um entendimento muito grande. Que quando a gente olha para trás, pessoas que já passaram na nossa vida, e a gente fala assim: nossa, eu não quero ver nem pintado de ouro, nem pintado de ouro. Assim, já perdoei, mas não quero conviver, não quero ver nunca mais. Lamento a gente falar, mulher, você não perdoa? Porque quando a gente perdoa, se hoje o Pai, se hoje Deus te falar, você vai conversar com essa pessoa de novo, ou você vai tomar um café com essa pessoa de novo, você não vai se importar. Você não vai te abalar, porque você sabe quem você é em Deus. E você tem consciência do que é alianças que um dia você já fez, e hoje a aliança principal e verdadeira, que é com Deus. Então, vamos lá, vamos recapitular. Para não ficar confuso, né, para nenhuma de vocês. Primeiro, a nossa aliança, né, existe com Deus, existe com nós mesmas, existe no matrimônio, existe, agora entramos para outro âmbito, né, o âmbito da amizade. As nossas amizades, elas são uma aliança. Então, quando a gente se une com pessoas que não têm essa visão, essa lealdade, né, é sim perigoso, porque se hoje você está caminhando numa direção e essa tua amizade ela está caminhando numa direção oposta, né? Dando um exemplo, hoje você está caminhando para princípios, valores alinhados com o que Deus quer para ti. Só que essa pessoa ela vai ao contrário. Ela está muito mais carnal do que espiritual. Então, os desejos dela vão acima daquilo que Deus quer para ela. As paixões carnais, elas estão acima, os sonhos da pessoa são os sonhos dela e os planos que existem. Existe, eu creio que existe uma agenda de Deus para a tua vida, de verdade. E quando a gente não tem consciência sobre isso, a gente vai levando a nossa vida e não olha para as alianças. Então, hoje, você vai ver que isso daqui é um anel. Porém, ele é a representação de uma aliança, né? Tem pessoas que são casadas, por exemplo, e podem não usar um anel. Só que é tão importante que você utilize, porque não é sobre algo físico. Você pode usar sei lá, um anel de
plástico, eu não estou falando sobre tipo de material. Eu já vi, e foi muito lindo de ver, uma irmã nossa, conhecida nossa, que foi inclusive madrinha no meu casamento, ela sendo pedida em noivado, e na época ele não tinha, né, o anel, e ele pediu com uma aliança de arame. E talvez você pense, nossa, mas que estranho, né? Só que o ato é muito maior. A mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro. E Deus fez grandes coisas no casamento deles. Assim como eu olhava e pensava no meu tempo de noivado, nossa, olha como Deus está fazendo no casamento, na vida deles. Como eu queria que Deus fizesse na minha vida. E aí Deus foi conduzindo na minha vida e na vida do Lucas, que a gente, nas nossas vidas, grandes coisas. E a percepção de que Deus ama casamentos. Então, antes de a gente tomar essa decisão, a gente não tinha muitas coisas fisicamente, mas a gente tinha tudo, porque a gente tinha Deus. E aí a gente pensava, poxa, mas onde é que a gente vai morar? A gente não tem nem dinheiro para o primeiro aluguel. A gente não tem. A gente tem uma cama, um roupeiro, livros, roupas e é isso. Nenhuma panela a gente tem. E a gente escutava isso das pessoas, sabe? Eu não falo isso para me vitimizar jamais. Mas a gente escutava assim, ah, vocês não têm nenhuma panela e estão planejando se casar, como assim, sabe? Que responsabilidade. E hoje eu vejo que Deus nos direcionou de diferentes formas, nos forjou, nos lapidou e nos direcionou para falar para você, mulher, se hoje você não é casada, vai dar certo. Queira fazer dar certo. E não olha para o teu financeiro, porque Deus proveu o apartamento onde a gente está morando hoje, proveu uma cerimônia linda. Para vocês terem ideia, estava chovendo nas outras cidades e eu tinha certeza. E eu falava para Deus: olha, Deus, se for da tua vontade, não vai estar chovendo, porque eu não quero que chova. Imagina, você tá toda maquiada, toda bonita de vestido de noiva e chove. E aí eu lembro que estava chovendo muito nas outras cidades, né? A, a Keila, ela me proporcionou um dia de noiva lindo. E foi lá em Parobé, né? Onde era o salão dela. E eu lembro que a gente passou, né? Ela que estava no carro, conduzindo esse momento, e a gente passou por diferentes cidades, estava chovendo, chovendo muito forte. E quando a gente chegou no local do meu casamento, céu azul, sol, e eu, meu Deus, glória a Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês? Não desista. E se tem esse sonho, não deixe ele de lado, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida. Infinitamente mais daquilo que tu pensa. E por isso que nossas alianças, elas estão tão importantes na nossa vida. Se eu não tivesse amizade, se eu não tivesse madrinhas, se eu não tivesse amigas, mulheres caminhando junto comigo, é muito provável que eu desistiria, porque eu ia olhar para minha situação atual, eu ia olhar para o meu bolso, eu ia olhar para muitas circunstâncias. E não é sobre isso. É sobre a gente caminhar, mesmo não enxergando aquilo que está na nossa frente. Porque muitas vezes a gente vai estar lá, ó, caminhando, caminhando, ó, caminha, caminha. E aqui, ó, tipo, aqui tu não tá vendo. Aqui tá o chão. E aí tem muito aquela frase, né? Ai, caminha, dá o passo que Deus coloca o chão. Só que o chão, na verdade, ele já tá aqui. Aí você vai caminhar e falar assim, meu Deus, eu vou cair no buraco, tem um abismo aqui. Só que não, quando você tá com as alianças saudáveis, aí você vai caminhando e mesmo não vendo o chão não tá ali. E aí que muda o jogo. Porque daí sim, as alianças saudáveis vão gerar decisões fortes, vão gerar identidade de fato e a direção correta. Outra aliança existente é a aliança ministerial, ou de propósito, né? Agora a gente já está indo para o final, então eu vou falar mais sobre essa aliança. Tem aliança comunitária também, mas eu não vou entrar nisso. E claro, são analogias. A gente não dá para resumir, nossa, só tem essas alianças aqui. Não, não é sobre isso. Mas é uma forma de vocês poderem compreender mais de forma visual sobre as alianças. E a aliança ministerial ou de propósito, ela remete pessoas unidas por Deus, aí assim, na tua caminhada, que vão te fortalecer, vão estar servindo no mesmo propósito. Então, hoje, eu vejo
um chamado muito grande na minha vida para falar sobre sexualidade. E pessoas que estão sendo levantadas ou já se levantaram para falar sobre isso, eu vejo uma união de aliança. Porém, não com todo mundo, porque tem pessoas que falam sobre isso e que não têm aliança com Deus, não estão em Cristo. Então, hoje eu vejo que eu não tenho, jamais, aliança com as pessoas. E nem com todas as pessoas que são chamadas para falar sobre isso eu tenho. E sim pessoas que vão sendo colocadas no meu caminho e que dividem esta visão. E eu quero saber se ficou claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida também, se vocês quiserem falar sobre as alianças que vocês percebem na vida de vocês de forma breve, que daí a gente já encerra também. Tem alguém de vocês que quer falar algo? Toda aliança, ela gera responsabilidade, gera propósito, proteção. E por isso é importante a gente ter a consciência e o discernimento que a aliança, quero dar um testemunho, Eliara pode abrir e falar, que daí a gente já encerra aqui. Olá, bom dia para todas. Do que você estava falando, eu estava me lembrando porque eu fui caminhar com meu marido agora de manhã, e eu estava falando de algo que de manhã Deus falou muito forte comigo, relacionado a essa questão que também tem a ver com a aliança, né? Que muitas vezes a gente vive, a gente fala uma coisa e na hora de viver a gente não vive, né? Ou seja, eu não tô com eu até falo que é o Deus que eu tô com aliança, mas no meu dia a dia, na minha prática diária, ela não está condizente com aquilo que eu declarei de manhã, com aquilo que eu tenho falado, com aquilo que eu tenho acreditado. Eu estava falando sobre isso com meu marido, aí eu me lembrei que aconteceu comigo, similar ao que você acabou de dizer a respeito do casamento. Quando eu estava com meu marido, que a gente é segundo casamento, né? Então a gente viveu um tempo só morando junto. E quando eu me converti, que eu tive esse entendimento da importância da gente primeiro restabelecer uma aliança com Deus e depois com o marido, o parceiro que você está, quando nós tivemos esse entendimento, nós fizemos tudo o que você falou, nós fomos lá, pedimos perdão, renunciamos, fizemos uma limpa, né, espiritual, e a gente já estava caminhando nisso há uns 6 anos, né? E quando a gente entendeu que a gente fez, né, teve essa clareza e praticou a clareza, né? Fomos lá, marcamos a data do casamento, mesmo sem recurso, mas acreditando que a gente precisava fazer aquilo porque a gente precisava realmente ajustar a nossa condição atual. E renunciamos e consagramos o nosso corpo e falamos, nós vamos só realmente ficar junto depois que a gente casar, a gente não vai fazer mais nada, porque acreditamos que a gente era uma nova criatura e que a gente estava realmente como se tivesse antes de casar, né? E num curto espaço de tempo, ou seja, foram 6 anos para a gente ficar dando volta, né, em círculo, e foram 6 meses para tudo acontecer, com uma festa maravilhosa, com as coisas que aconteceu, com fornecedores, com tudo, porque é o que a gente estava conversando hoje, foram 2 fatores. Primeiro, eu tive entendimento, né? Eu pratiquei aquilo mesmo sem eu ter condições daquilo que você falou, né? O financeiro não batia, mas eu acreditei. A gente colocou uma data, a gente começou a praticar aquilo que a gente estava declarando e falando e orando todos os dias, e em 6 meses tudo aconteceu. Como? Até hoje eu não sei, mas eu sei que aconteceu. Então, aí foi o que eu falei para ele, eu falei assim, para você ver, coração, a gente ficou 6 anos dando volta em círculo, e em 6 meses Deus fez acontecer aquilo que para a gente ficamos acreditando que não era fácil, não era possível. Então, bate muito com o que você falou, né, da aliança que a gente faz com Deus, da aliança que a gente faz conosco diariamente, e da aliança que a gente vai fazer com o parceiro, que quando a gente alinha tudo isso, com certeza as coisas acontecem no curto espaço de tempo, porque não tem como não dar certo, quando o coração ele está coerente com aquilo que eu estou fazendo. E foi muito boa essa palavra, porque você realmente só reafirmou aquilo que Deus tinha falado comigo. É isso. Uau! Muito obrigada, Eliara, pela contribuição. Que precioso ouvir sobre isso, porque eu vejo hoje, né, várias pessoas tendo esse entendimento
né? Pessoas que não tinham esse entendimento antes, somente moravam juntos. E Deus faz muito, né? O como é com Ele. E eu quero encerrar falando isso para você, mulher. O como é com Deus. Quando a gente tomou a decisão de se casar, eu fiquei de janeiro, né, estando noiva, até novembro. Só que foi em 2 meses que a gente organizou nosso casamento. E para vocês terem ideia, teve coisas que a gente viu na semana do casamento, tipo o terno do meu marido, o buquê de flor, muita coisa. E praticamente um mês a gente organizou. E aí tinha gente que tava assim, ó, meu Deus, sabe? Irresponsável, faz coisa logo e tal. E aí Deus foi nos proporcionando, assim, coisas extraordinárias. E tudo para honra e glória dele. Para te falar, não é impossível. Em pouquíssimo tempo, também não é impossível. Porque eu coma com ele. E muito obrigada pela tua contribuição, Eliara. É muito bom ver pessoas que tiveram esse transformar, né, do Espírito Santo dentro de si. E quero encerrar aqui fazendo uma oração. E aí, vocês estão liberadas. Pai, obrigado por esse momento tão precioso. Eu te agradeço pela vida dessas mulheres, eu agradeço pela minha vida, agradeço por nos conduzir de forma tão bela, tão bonita, que a gente olhe com responsabilidade, com intencionalidade para nossas alianças, que a gente não olhe de qualquer forma para a aliança contigo, para a aliança, para nós mulheres que estamos dentro de um matrimônio, aliança com nós mesmos, com amizades, com parceiros aí assim, seja de propósito. Eu quero declarar sobre a vida dessas mulheres em nome de Jesus. E se for da tua vontade, Pai, que elas vão para um próximo nível nessas alianças delas, que elas se percebam como filhas amadas em Ti, e percebam essas alianças sendo conduzidas da melhor forma através de Ti, Pai. Eu vejo cores acontecendo, eu vejo pessoas sendo libertas de lugares onde já não pertencem mais ao teu amor, à tua graça, à tua misericórdia, Pai. Eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.